Vamos falar agora de um outro caso. Autoridades brasileiras trabalham contra o tempo para preparar a documentação e pedir a extradição do narcotraficante Sérgio Roberto de Carvalho, que foi preso na Hungria. Estados Unidos e Espanha também podem formalizar o pedido. A gente já falou dele por aqui. Major Carvalho, considerado um dos maiores narcotraficantes do mundo, disse à justiça húngara que tem medo de ser julgado no Brasil. Para escapar, Major Carvalho chegou a forjar a própria morte. Tenho receio de ser julgado pela justiça brasileira. Essas são as primeiras palavras à justiça de um dos narcotraficantes mais procurados do mundo. Sérgio Roberto de Carvalho, conhecido como Escobar brasileiro. Foram aproximadamente 50 toneladas de cocaína que foram apreendidos durante os trabalhos. Na deflagração foram ali bloqueados, identificados em torno de 500 milhões de reais em patrimônio. Para a Polícia Federal, ele é o maior traficante independente do Brasil, ou seja, não pertence a nenhuma facção criminosa. O histórico criminal do Major Carvalho remonta aos anos 90. Major Carvalho levava uma vida luxuosa em mansões na Europa. Uma delas avaliada em aproximadamente 11 milhões de reais na cidade de Marbella, no sul da Espanha. Para despistar a polícia, o Major chegou a forjar a própria morte. Major Carvalho usou pelo menos 10 identidades diferentes durante os 2 anos que ficou foragido. Em Portugal, ele era investigado por crimes como lavagem de dinheiro. A polícia judiciária de lá já monitorava os passos do criminoso e o localizou na Hungria. Com o apoio da Interpol, da Europol e da Unidade de Operações de Combate ao Terrorismo da Hungria, acabou sendo preso. O traficante foi encontrado em um restaurante em Budapeste. De bermuda e camisa polo, ele é algemado. Se utilizava de muitos contatos que ele tinha em todas as regiões do país. O Domingo Espetacular teve acesso a imagens do traficante depois da prisão. Usando um colete à prova de balas, ele é levado do restaurante até um motel de luxo onde estava hospedado. Os agentes fazem buscas no quarto e recolhem documentos e evidências. Investigações apontam que a organização comandada por Major Carvalho comercializou mais de 45 toneladas de drogas nos últimos 5 anos, movimentando cerca de 2 bilhões de reais. O que se sabe é que ele tinha um escritório, tinha pelo menos 2 apartamentos nas principais avenidas de Lisboa. Foi no porto de Paranaguá, no Paraná, que ele entrou na mira da Polícia Federal brasileira. Lá, os policiais apreenderam uma carga de cocaína. O esquema comumente utilizado pelo grupo se chama rip-on, rip-off, né, que envolvia basicamente a violação de lacres de containers já inspecionados a fim de se ocultar, né, drogas. A cocaína saía do Brasil rumo à Europa, África e Oriente Médio. A investigação deu origem à Operação Enterprise. Em 2018, antes de ser preso, Major Carvalho fugiu do Brasil. Conseguiu verificar que ele realmente exercia uma função importante dentro daquele esquema criminoso, né? Ele era o líder. Conhecido também como Barão do Tráfico, Major Carvalho já havia sido preso. Nos anos 90, ele, então policial militar, foi um dos operadores da chamada Rota Caipira, esquema para trazer cocaína de avião do Paraguai e arremessar as cargas do alto em fazendas de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ele foi condenado a 13 anos, mas acabou beneficiado por progressões no cumprimento da pena. Esse documento mostra que numa vistoria feita dentro da cela dele, agentes encontraram uma vultuosa quantia de reais, dólares, aparelho de fax, GPS, celulares e até munição. Fora da prisão, ampliou a organização criminosa. É difícil a gente precisar como houve
essa virada de chave para que ele saísse ali do Mato Grosso do Sul e passasse a exercer uma função ali de liderança dentro de uma organização criminosa internacional. Procurado, o Pablo Escobar brasileiro usava um passaporte do Suriname com o nome falso de Paul Walter, mas foi localizado e preso nesse spa na Espanha, onde a suíte custa aproximadamente R$17 mil. Saiu algemado, mas pagou uma fiança de R$200 mil para responder em liberdade. Ao saber que o Ministério Público da Espanha iria pedir sua condenação, decidiu forjar a própria morte. Com a ajuda da Polícia Federal e da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, a Força Tarefa Espanhola descobriu a farsa. O Domingo Espetacular viajou para a Espanha à procura do médico que assinou o atestado de óbito. O repórter André Azeredo o procurou em várias clínicas na região em que ele supostamente trabalha. Por telefone, o doutor Pedro Martim alegou a relação de confidencialidade médico-paciente para negar a entrevista. Eu não posso dar nenhuma informação de nenhum paciente meu. Me ocupa el secreto profesional, caballero. Eu não vou dar nenhuma informação de nadie. Lo sinto muito. Em 2020, Major Carvalho quase foi preso num apartamento em Lisboa. Ao fugir, deixou para trás, numa van, 12 milhões de euros. Ele saiu de Portugal usando um jatinho de uma pequena empresa de táxi aéreo em Cascais. Foi para a Ucrânia, entrando no país como cidadão russo. Era uma organização do tipo de algumas que já haviam sido desmanteladas, mas de uma dimensão que efetivamente não havia ainda histórica em Portugal. Após a prisão, o Tribunal da Hungria decidiu manter a prisão temporária do Major Carvalho. Na audiência de custódia, ele pediu à justiça húngara para não ser extraditado para o Brasil. Tenho receio de ser julgado pela justiça brasileira da forma por esse tribunal que está me acusando. Agora, as autoridades da Hungria aguardam o contato do governo brasileiro para dar andamento aos trâmites de uma possível extradição. A decisão de mandar ou não o criminoso para o Brasil será de uma ministra da Justiça do país europeu. Se a decisão for favorável à extradição, cabe recurso por parte da defesa do major. Questionado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que não fornece informações sobre eventuais processos de extradição em andamento. Esse professor de Direito Internacional explica que, como o acusado praticou crimes em vários países, o trâmite não é simples. Diante da verificação de múltiplos crimes, o indivíduo vai cumprir a pena apenas o crime de maior apenação. É interessante cooperar com Portugal, cooperar com a Espanha, cooperar com o Brasil, para que sofra um processo e seja punido por um crime de grande potencial e que tem uma pena muito maior. No Brasil, o major deve responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa, contrabando, falsificação, homicídio e lavagem de dinheiro. Mesmo com a prisão, a polícia segue com as investigações contra a quadrilha do Major Carvalho. Essa foi uma fase que passou, mas o trabalho continua.